Boa tarde. Boa tarde. Tá desligado, vai? Não, tá bom agora. Boa tarde, camaradas. Boa tarde a todos presentes aqui. A gente vai começar a nossa mesa da tarde. O nome dela é acerca do movimento estudantil e acerca da assistência estudantil. Vai ser com o Lucas, o camarada Lucas aqui do PCB. Ele foi do DCE da universidade há algumas décadas atrás. E hoje ele é sindicalista, né, Lucas? Movimento sindical, comunista e tal. E depois eu vou falar um pouco sobre assistência estudantil, né? Eu sou residente aqui da universidade e a gente vai começar uma discussão. Acho que vocês vão gostar. Não, porque a gente vai falar no movimento estudantil e aí todos somos estudantes e a gente vai estar na luta. Então, eu agradeço a Alana aí a apresentação, realmente me rejuvenesceu, mas eu gostaria de registrar que na verdade não foram décadas, Alana, foram mais ou menos 12 anos atrás. Então, camaradas, nós vamos falar um pouco sobre movimento estudantil. A ideia é que a gente possa ter um diálogo mais estreito, então eu e a Alana combinamos em não nos atermos muito na exposição e tentarmos travar um debate que é mais proveitoso do que uma exposição enfadonha. Falar em movimento estudantil necessariamente nos remete a pensar no movimento estudantil localizado no século XX. Geralmente, quando nós pensamos em movimento estudantil, logo isso nos remete às manifestações protagonizadas no século passado, no século XX, basicamente as manifestações protagonizadas pela União Nacional dos Estudantes. Porém, é necessário fazer jus à história e registrar que antes mesmo do surgimento da União Nacional dos Estudantes, no século XX, no início do século XX, nós já tínhamos sim manifestações estudantis que travaram bandeiras que em determinados momentos da história se consagraram vitoriosas. Se a gente faz uma digressão histórica e volta um pouquinho, alguns séculos antes, nós vamos perceber que os historiadores eles registram como a primeira manifestação de caráter estudantil no Brasil a uma manifestação que aconteceu no início do século XVIII, em 1710, quando tinha uma tentativa de invasão francesa na cidade do Rio de Janeiro. Os estudantes se juntam a uma milícia popular na cidade da Guanabara, como era conhecida, e consegue derrotar a invasão militar francesa que tentava tomar de assalto a cidade do Rio de Janeiro. São estudantes secundaristas que pegam em armas e sitiam a cidade do Rio de Janeiro, evitando assim que a cidade ela fosse tomada pelos franceses. Então, desde o início do século XVIII, nós já tínhamos manifestações estudantis. Esses mesmos estudantes, mais tarde, serão responsáveis pela luta contra a escravidão, sobretudo em razão da influência da Revolução Francesa, das ideias da Revolução Francesa, e também esses estudantes serão decisivos nos clubes republicanos para a conquista da República, para o fim do Império e a conquista definitiva da República. Então, os estudantes sempre estiveram à frente nas lutas de caráter popular, ou mesmo lutas não tão populares assim, mas lutas que, de certo modo, estavam pautadas em determinado momento. Claro, não resta dúvida que os estudantes só vão conseguir se organizar a partir de uma dimensão de movimento a partir do início do século XX. A partir do início do século XX, nós temos inúmeras manifestações estudantis. E, inegavelmente, a UJC, a União da Juventude Comunista, contribuiu para que essas lutas estudantis pudessem estar na ordem do dia. A UJC, desde a sua fundação, antes mesmo da fundação da União Nacional dos Estudantes, a UJC ela já estava nas ruas, junto, integrando com ela estudantes que colocavam também entre suas bandeiras as questões da juventude estudantil.
Então, as manifestações estudantis, elas surgiram desde o início do século XVIII, passou alguns séculos e chegou ao século XX. Somente em 1937 é que nós temos a criação da União Nacional dos Estudantes, para a qual a UJC também contribuiu decisivamente. Afinal de contas, a partir da construção da União Nacional dos Estudantes, nós temos uma virada de mesa entre o que existia até então de organização representativa no movimento estudantil e o que nós passaremos a ter através da UNE. Antes da UNE surgir, nós tínhamos como principal entidade representativa dos estudantes no Brasil a chamada Casa Brasil dos Estudantes, que era uma entidade representativa de pouca adesão e uma entidade que, lamentavelmente, era um instrumento de aluguel de setores conservadores da sociedade. Não era uma entidade democrática e não incorporava as aspirações estudantis. A UNE, quando criada, essa sim vai ter um caráter democrático representativo mais profundo e vai começar a abarcar em seu interior aspirações que eram aspirações não somente dos estudantes, mas também aspirações de caráter popular. Então, a criação da UNE foi importantíssima. E a União Nacional dos Estudantes, ela vai capitanear a luta por diversas bandeiras ao longo do século XX. Nós podemos registrar algumas das mais importantes, como a luta contra a carestia. Todos nós sabemos que entre as décadas de 40 e 50, a inflação ela galopava e, obviamente, isso acabava onerando o orçamento familiar, o que as famílias gastavam mensalmente. E a UNE vai contribuir, junto com o movimento estudantil e outras juventudes organizadas, para colocar na ordem do dia a luta contra essa inflação que acabava consumindo os rendimentos das famílias e, obviamente, levando a carestia dessas famílias. Nós podemos registrar, por exemplo, a luta pela entrada do Brasil contra os nazistas. Em um determinado momento, Getúlio Vargas titubeou sobre quem apoiar. Todos nós sabíamos que Getúlio Vargas tinha uma certa inclinação a apoiar os países do eixo. Inclusive, à época de Getúlio Vargas, nós tínhamos uma juventude no Brasil que era uma juventude bastante conservadora, a chamada juventude integralista, do Plínio Salgado. Essa juventude tinha muito espaço durante o governo de Vargas. E, então, nós teremos a União Nacional dos Estudantes, a União da Juventude Comunista, dentro e fora da União Nacional dos Estudantes, lutando a favor da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados contra os países do eixo. Nós podemos registrar, na década de 50, a luta pela criação da Petrobras, não somente da Petrobras, mas também de outras empresas estatais que pudessem evitar a tomada de nossas riquezas minerais pelas multinacionais. Então, nós podemos registrar também, já pouco antes do golpe, a participação da União Nacional dos Estudantes pelas reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma universitária, as chamadas reformas de base, que jamais chegaram efetivamente a serem concluídas aos moldes como eram reivindicadas no início da década de 60, porque logo João Goulart foi deposto e a ditadura militar, de fato, foi implantada. Na década de 1990, nós vamos ter também os estudantes à frente na luta contra o impeachment de Collor. E antes disso, durante a ditadura militar, nós também vamos ter a participação estudantil na luta em favor da democratização. Aliás, essa luta em favor da democratização vai ser uma luta que vai ter estudantes, não somente no campo, considerado campo em favor da democratização, mas um campo, entre aspas, pacífico, mas também os estudantes pegando em armas e ingressando em organizações guerrilheiras, como a Aliança Libertadora Nacional, como a Ação Popular, como a VAR Palmares e outras organizações guerrilheiras que atuaram entre o final da década de 60 e o início da década de 70 no Brasil e que foram decisivas para poder minar, não para acabar, mas para poder minar
o poder militar, questionar a legitimidade desse poder arbitrário, autoritário da ditadura militar. Então, resumindo, os estudantes sempre estiveram na condição de protagonistas da luta, seja a luta mais restrita, a luta com pautas meramente ligadas à educação, ou mesmo na luta de caráter popular no Brasil. E é importante registrar também que os estudantes, falar de movimento estudantil necessariamente implica é necessário também falar que os estudantes, esse movimento estudantil, ele acabou sendo bastante influenciado pelas organizações partidárias. Desde o início do século XX até hoje, nós temos organizações partidárias que acabaram influenciando na organização do movimento estudantil. Isso é importante registrar neste momento, porque vocês devem estar acompanhando as manifestações que agora tomam as ruas no Brasil, e essas manifestações, lamentavelmente, têm hostilizado consistentemente a presença de organizações partidárias dentro dessas manifestações, sob a alegação de que o movimento estudantil ou qualquer movimento social não pode ter a presença de, entre aspas, políticos, de politiqueiros. E essas afirmações são afirmações errôneas, porque deixam de considerar que ao longo da história do movimento estudantil, e por que não dizer de outros movimentos sociais, militantes ligados a partidos, a centrais sindicais, a organizações políticas estiveram presentes nesses movimentos. Esses movimentos jamais estiveram isentos da influência dessas organizações. E que bom que esses movimentos jamais estiveram isentos da influência dessas organizações políticas, porque inegavelmente foram as organizações políticas, especialmente os partidos de esquerda, que contribuíram para que o movimento estudantil pudesse colocar na sua pauta de reivindicações questões de caráter mais amplo e que não ficasse preso somente às questões educacionais. A União da Juventude Comunista, por exemplo, e os militantes do PCB contribuíram significativamente para isso, na medida em que puderam estar presentes no movimento estudantil e pautar questões que seguramente não seriam pautadas se os partidos não estivessem presentes. Se o PCB não estivesse presente, seguramente a solidariedade, a luta dos espanhóis contra a ditadura fascista na Guerra Civil Espanhola não seria declarada. Se os comunistas não estivessem presentes, seguramente a luta em favor da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial talvez não fosse pautada. Se os comunistas não estivessem presentes, a nacionalização das riquezas minerais talvez não tivesse sido pautada, bem como as reformas de base. Todas elas os estudantes estiveram presentes, e esses estudantes tinham sim como suas principais lideranças os partidos políticos. Então, os partidos políticos ajudaram, contribuíram decisivamente para a ampliação da pauta de reivindicação do movimento estudantil. Mas como é que esse movimento, que se inicia ainda na época em que o Brasil não havia conseguido a sua independência política, como é que esse movimento, que durante o século XX, já independente, do ponto de vista formal, político formal, e já a república, como é que esse movimento protagoniza diversas lutas de caráter popular, assumem a dianteira, a liderança dessas lutas, e ao final do século XX exatamente, já no início da década de 90, esse movimento ele declina e passamos a observar o movimento estudantil tão a reboque das lutas como nós estamos observando agora. É necessário que a gente possa refletir para tentar chegar a possíveis determinações. Claro que não dá para afirmar uma monodeterminação. Nós temos inúmeras determinações e a busca da síntese é procurar correlacioná-las. Então, nós podemos afirmar o seguinte: nós temos basicamente duas explicações para isso. Primeira coisa, é necessário ressaltar o caráter intrínseco do movimento estudantil.
O movimento estudantil, ele é um movimento diferente dos demais movimentos, porque seus participantes têm um ciclo de vida estudantil curto. O que é isso? Todo integrante do movimento estudantil, ele é do movimento estudantil, integra o movimento estudantil por um período muito curto. O ciclo de vida dele, de participação dele, é de 4 anos na universidade, 5 anos talvez. Entre os estudantes secundaristas, no ensino secundário, apesar do ensino secundário ser superior a 4 anos, nós contarmos os anos do ensino fundamental e os anos do ensino médio, nós vamos ter aí 7 anos. Mas dificilmente um estudante da 5ª série, da 6ª série, participa do movimento estudantil, porque não tem a maturidade suficiente ainda. Então ele só vai se atentar para a necessidade de organização ao final do 9º ano, antiga 8ª série, ou mesmo no ensino médio. Então o ciclo de vida também no ensino secundário é pequeno. O ciclo de vida total entre o ensino secundário e o ensino universitário continua sendo pequeno. É diferente de outros movimentos sociais, como o movimento sindical, onde um trabalhador de uma fábrica, ele pode passar cerca de 20 a 30 anos de sua vida trabalhando na fábrica. É diferente de um trabalhador do serviço público, que pode passar toda a sua vida trabalhando naquele órgão do serviço público e, obviamente, ele vai passar 30 anos integrando o movimento sindical. Isso, embora pareça um pormenor, não é um pormenor, isso é muito importante, porque diversas bandeiras que o movimento estudantil segura, sustenta, essas bandeiras, elas são bandeiras muito antigas e que precisam ser a todo instante reatualizadas, mas para que a reatualização aconteça é necessário que haja um processo de transição, que os que vão renovar o movimento estudantil recebam o legado deixado pelos anteriores. E nem sempre isso é possível, porque uma dos limites do movimento estudantil é que não há registro do legado. É um movimento estudantil muito espontâneo e não há, como em outros movimentos sindicais, uma organização que permita o registro das reuniões, o registro das atividades, o registro do que avançou, do que não avançou. Então, esse caráter espontâneo, esse ciclo de vida curto é um limite para o movimento estudantil. A segunda coisa é o caráter policlassista do movimento estudantil. O movimento estudantil é um movimento que, como integra estudantes de diversas classes sociais, ele não tem um caráter classista. É um movimento que integra estudantes de diversas classes sociais e estudantes com diversas aspirações. Então veja, o movimento estudantil costuma contemplar, agregar vários estudantes que em determinado momento se organizam sob uma mesma bandeira, mas nem todos ali defendem o fim do capitalismo. Alguns não defendem o fim do capitalismo, mas em determinado momento vão estar juntos com aqueles que defendem o fim do capitalismo, porque estão lutando, por exemplo, contra as determinações arbitrárias do reitor, pela eleição direta do reitor, pela eleição direta do diretor da escola. Então veja, é um movimento que consegue agregar dentro dele pessoas com diversos cortes de classe, e por isso é um movimento policlassista. Ele não é um movimento de caráter operário. É diferente do movimento sindical, por exemplo. Se a gente pega um movimento sindical numa fábrica, nós temos ali muito bem claro a luta entre duas classes sociais. Nós temos de um lado os que estão no trabalho, são os trabalhadores, e os patrões que integram o capital. Portanto, é uma luta entre trabalho e capital. E isso está muito bem claro. Então é um movimento que tem um potencial de ser um movimento classista. O movimento estudantil não. O movimento estudantil, ele congrega diversos estudantes com diversas aspirações e oriundos de diversas classes sociais. Então, o primeiro limite que eu registro e que contribui, que pesa para que o movimento estudantil ele tenha em determinados momentos uma luta muito atuante, protagonista, e em outros momentos um determinado vácuo, são essas duas questões intrínsecas ao movimento: o ciclo de vida curto dos seus militantes e o caráter policlassista do movimento. Mas eu estaria aqui cometendo um enorme equívoco se eu reduzisse
o atual estado do movimento estudantil contemporâneo somente a essas questões intrínsecas. Essas questões intrínsecas contribuem, invariavelmente contribuem, mas elas não são as únicas. É necessário levar em consideração que o movimento estudantil, ele é um movimento que, por não estar isento das transformações que acontecem no mundo, obviamente ele faz parte dessas transformações. O movimento também sofreu com as transformações que aconteceram na sociedade no final do século XX. E isso, creio eu, foi mais decisivo para o estado em que se encontra o movimento estudantil hoje do que as próprias questões intrínsecas do próprio movimento. Que questões são essas? O que é que aconteceu no final do século XX que acabou contribuindo para esse estado de apatia do movimento estudantil? Seguramente, a reestruturação produtiva do capital acabou contribuindo para que nós tivéssemos um movimento estudantil mais apático. Por que a reestruturação produtiva do capital? Geralmente, quando a gente estuda essa palavra, para os desavisados, a reestruturação produtiva do capital se resume somente às invenções de caráter técnico e tecnológico, a organização produtiva dentro da fábrica. Só que a reestruturação produtiva do capital vai mais além disso. A reestruturação produtiva do capital atuou em duas frentes, e essas frentes vão contribuir, em suma, para a fragilização de todo e qualquer movimento social, seja ele movimento estudantil ou não. Que frentes são essas que a reestruturação produtiva do capital atuou? A primeira frente foi a frente do ataque ao trabalho. As invenções técnicas e tecnológicas contribuíram para uma demissão em massa do trabalhador, para a criação de um exército reserva de força de trabalho, para a fragilização dos sindicatos, das entidades representativas dos estudantes e para o discurso de que o trabalho do operário ele tinha se alterado qualitativamente. Não bastava mais o trabalhador ir para a fábrica e lá estar à disposição do patrão para ser explorado. Era necessário que ele conhecesse o interior da fábrica, se apropriasse dos fundamentos daquela instância de produção. Então, o ataque ao trabalho acabou contribuindo para uma enorme quantidade de desempregados, de pessoas que não mais se inseriam dentro do processo produtivo e a criação do Exército Reserva de Força de Trabalho. Obviamente, isso contribuiu para uma fragilização das organizações dessa classe trabalhadora. Segundo, nós vamos ter também, como parte da reestruturação produtiva, uma nova ordem explicativa das coisas. Como nós vamos passar a ter vários desempregados, poucos trabalhadores trabalhando dentro das fábricas e uma diversificação dos trabalhos, nós vamos ter os trabalhadores da comunicação, os trabalhadores do telemarketing, nós vamos ter trabalhadores fabricando chips de computadores, não mais ao estilo das fábricas como usualmente nós costumamos conceber. Nós vamos ter uma ordem explicativa que vai tentar afirmar que o trabalho como nós conhecemos, ele não faz mais sentido. Foi criada uma nova forma de trabalho, que é um trabalho não alienante, que é um trabalho que não precisa mais que o trabalhador esteja organizado, e muito menos não é um trabalho de enfrentamento com o capital, porque o trabalhador agora coopera com o capital. Ele não está mais como algo antagônico ao capital, como oponente do capital. Ele agora coopera e se solidariza para que o processo de produção possa ser o mais proveitoso possível, a fim de contemplar tanto ao trabalhador quanto ao dono da fábrica. Então vejam bem, essa ordem explicativa das coisas vai levar a uma mudança no paradigma de algumas ciências. Nós vamos ter dentro das universidades, por exemplo, a explicação de que nós, os trabalhadores, ou melhor, os estudantes dessas universidades, eles deveriam agora buscar não mais a razão das coisas, mas como funciona, o funcionamento das coisas, a funcionalidade das coisas. Então nós vamos ter dentro das universidades diversos cursos que serão criados, e esses cursos não vão mais estar
voltados para os fundamentos do funcionamento da sociedade, mas como agir para garantir que essa sociedade funcione melhor. Então nós vamos ter estudantes aqui na universidade que em seus cursos não vão estar mais preocupados com o porquê e para quê, mas somente com o porquê e como fazer. Houve uma mudança na ordem explicativa das coisas. E essa mudança na ordem explicativa das coisas vai levar muitos estudantes a se preocuparem somente com a funcionalidade do conhecimento, da ciência. E isso está muito presente na universidade que nós temos. Uma outra coisa, em razão do grande desemprego que a reestruturação produtiva acabou provocando, nós vamos ter também uma outra ordem explicativa, que é afirmar para o estudante que ingressa na universidade de que não há emprego para todos, de que a sociedade tornou-se competitiva, de que os espaços para ocupação de postos de trabalho, eles estão cada vez mais diminuindo, que o trabalhador não pode perder tempo. Então criou-se o discurso da empregabilidade. Seguramente vocês já foram bombardeados, especialmente vocês do CODAP, com o discurso da empregabilidade. Vocês precisam quanto antes se qualificar para que possam ingressar no mercado de trabalho. Esse discurso da empregabilidade faz parte da ordem explicativa da reestruturação produtiva. Como o exército industrial de reserva aumentou, obviamente há necessidade de fazer com que os estudantes, futuros trabalhadores, deixem de pensar nas questões que estão subjacentes, que estão na raiz da sociedade capitalista, e passem a pensar como viver dentro da sociedade capitalista. Então, gente, a reestruturação produtiva do capital, aliada às questões de caráter intrínseco do movimento estudantil, que eu citei há poucos instantes, ciclo de vida curto dos estudantes, alta rotatividade entre os estudantes e o caráter policlassista do movimento, conduziu ao movimento estudantil ao estado em que nós agora estamos observando, um estado de enorme apatia. E seguramente isso contribuiu para que nós tivéssemos aqui na Universidade Federal de Sergipe um movimento estudantil bastante frágil. A atual gestão do DCE, dirigida pela UJS, PCdoB, há mais de 5 anos, ela consegue se perpetuar no poder do Diretório Central dos Estudantes porque justamente abraçou essa ordem explicativa da reestruturação produtiva, mesmo inconscientemente, e a reproduz nos espaços onde está presente. O que é que a gestão do DCE, da UJS, PCdoB, fala nos espaços públicos? Fala que, de fato, não há emprego para todos, então os estudantes devem se preocupar somente em estudar, por isso que greve é nociva, greve é ruim, e procura o tempo todo criminalizar aqueles que se solidarizam ou estão à frente de qualquer paralisação das aulas. Começaram também a difundir de que, como os estudantes precisam se qualificar para conseguir um espaço no mercado de trabalho, obviamente não pode existir cursos de formação política, é necessário que haja cursos de qualificação. Então, os cursos de língua estrangeira são feitos para garantir que esses estudantes possam ter uma segunda língua, já que isso também é exigência do governo federal, já que isso também é exigência do mercado de trabalho no século XXI, você possuir uma segunda língua. Então, eles começam a oferecer uma segunda língua. E, obviamente, começam a oferecer sob o discurso de que o estudante ele não pode perder tempo com algo que não seja proveitoso para a sua qualificação profissional. E também passou a ignorar qualquer questão discursiva sobre a cultura. A cultura foi colocada debaixo do tapete, cultura enquanto reflexão da prática cotidiana foi colocada debaixo do tapete e hoje se oferece o que há de pior em termos de apresentação da cultura de massa. Então, aqui nós passamos a observar o DCE oferecendo diversos shows sem qualquer reflexão. Veja bem, nós não estamos aqui afirmando que qualquer apresentação pública seja chula e não mereça a nossa participação. Mas o problema é que a atual gestão do DCE foi apresentando isso
sem qualquer reflexão. Quando fazia parte do DCE, nós temos, ao mesmo tempo, nas caloradas, a apresentação artístico-cultural de bandas, né, de diversos matizes, mas nós também temos reflexão. Nós criamos aqui, por exemplo, um espaço chamado Pasto. O nome era Pasto mesmo para poder gerar o confronto e a reflexão. Então nós fazíamos realmente um cercado, parecendo que era um pasto, para dar a ideia de que as pessoas que estavam ali eram gatos, mas na verdade gatos pensantes. Então as pessoas iam, participavam sentavam dentro desse cercado, e nós fazíamos uma discussão sobre cultura, sobre apresentação artístico-cultural, sobre folclore, sobre cinema, dentro desse espaço. E isso integrava a programação da calorada junto com a apresentação artística das bandas. Isso não mais existe. Hoje é a cultura de massas pela cultura de massas sem qualquer reflexão. Então, a atual gestão do DCE, ela consegue ter esse poder de se perpetuar, e isso muitas vezes nos incomoda, e a gente muitas vezes tem dificuldade de perceber os motivos, mas os motivos não estão somente na Universidade Federal de Sergipe. Se nós nos reduzirmos a analisar a atual gestão do DCE somente pela sua atuação dentro da Universidade Federal de Sergipe e esquecermos que existe uma totalidade determinante disso, nós não vamos levar em consideração essas outras questões que foram mencionadas. O caráter intrínseco do movimento estudantil e as questões de ordem estrutural, de ordem da macroeconomia mundial, que contribui, sem sombra de dúvidas, para a organização do trabalho produtivo de uma forma diferente e que acaba repercutindo também no movimento estudantil, já que o movimento estudantil não é um movimento isento, não é uma ilha que está apartado das influências que acontecem no mundo do trabalho. Então, eu tentei ser breve, mas para que a gente possa estar travando o debate. É isso. Então, galera, agora eu vou falar rapidinho também sobre a questão do acesso e permanência, né? Assim como o Lucas colocou, né, parte do movimento estudantil, e ele colocou que a passagem dos seus militantes dentro do movimento é muito curta, então é importante perceber que essas pautas de assistência estudantil, do acesso e da permanência, elas são muito importantes a se renovando, se discutindo na universidade, uma vez que essa expansão que a universidade sofreu ultimamente foi um dos principais problemas que os estudantes vêm enfrentando, né? Como poder se manter na universidade, né? E aí, por exemplo, o movimento secundarista não é a única pauta, existem outras, lógico, mas o acesso à universidade é uma questão a se discutir, né? Então, por exemplo, o acesso, discutir a questão das cotas, do próprio vestibular não, do Enem agora, né? Por aí vai. Então, assim, para nós que somos comunistas, nós compreendemos o conhecimento não como a universidade e as escolas, não como um espaço onde você entra para você se formar rápido, arrumar um emprego e sair. Não é isso, pelo contrário. O conhecimento, para nós que somos comunistas, ele tem um caráter emancipador do homem. Como? É muito estranho colocar isso, mas conversando com alguns professores da universidade, na greve do ano passado, a gente chegou à seguinte conclusão: o estudante universitário hoje, ele é extremamente alienado. O que parece não ser, né? Que você tem um mito dentro da sociedade de que quem entra na universidade é inteligente, porque conseguiu passar, porque são poucas vagas, não sei o que e tal. E que são pessoas críticas e que, como assim no curso de ciências sociais vocês não criticam o sistema? Ou no curso de filosofia, ou de direito, ou de... Como assim o curso de medicina não se preocupa com o saneamento básico, né? Então, assim, a universidade, ela não está isolada da sociedade, pelo contrário. Então, aqui se reproduz toda a lógica de mercado da sociedade lá fora. Então, nós que somos comunistas, nós caracterizamos a universidade da classe trabalhadora com o nome de universidade popular, que
que não seria uma universidade onde você entra para se formar e arrumar emprego. Pelo contrário, a universidade ela vai servir para construir o conhecimento para a transformação da sociedade. Então, o funil da educação pública, ela já começa lá no ensino básico, né? A gente vê, por exemplo, tem um menino da UJC que ele está fazendo terceiro ano agora, quer fazer Enem esse ano e ele só tem 3 matérias na escola dele lá na Terradura. Tem 3 matérias na escola. Então já começa aí. A própria precarização do ensino, da educação, não é à toa. Não fiquem pensando vocês que a escola ela é ruim porque ela é ruim. Não. A escola é ruim porque alguém ou algo faz ela ruim. Logo a gente tem que perceber, por exemplo, o governo, o sistema capitalista que é isso. Foi o que o Rony colocou isso. A escola, a universidade, ela é chamada de um aparelho ideológico do Estado. A escola, os professores, por aí vai, tem um discurso de que dentro da escola, dentro da universidade, nós vamos formar novos cidadãos. E cadê os cidadãos que entram ano, saem ano, entram na escola, saem da escola, vão para a universidade e não se transformam? Por quê? Né? Não é porque simplesmente os estudantes não querem estudar ou por aí vai. É porque a própria escola e a universidade, ela molda as coisas para isso. Né? Então vamos lá. O funil para você entrar já na universidade já é pequeno. Aí o governo precariza a educação e o que é que ele faz? Vamos dar cotas. Não somos contra as cotas, mas vamos analisar as cotas, o problema pela raiz. O que são as cotas? As cotas assim, você não teve um bom ensino, então assim, a gente vai dar alguns pontos para que você que veio de escola pública possa entrar na universidade, tá bom? Aí todo mundo aceita maravilhosamente, tem grupo do movimento estudantil da universidade que acha que esse é o fim, que agora a universidade se popularizou. Será que é? Quantos estudantes entram no curso de medicina pelas cotas e não conseguem concluir o seu curso porque não tem dinheiro para comprar o jaleco? Porque não tem dinheiro para comprar o livro, que é caro, não tem na biblioteca. Então, assim, são casos isolados. Aqui na UFES, você tem um caso peculiar que em outras universidades não houve, né? 50% de cotas para a escola pública, né? E aí você tem um tipo de cota, tem a cota racial e por aí vai. Então, assim, nós, enquanto comunistas, temos que pensar o seguinte: nós queremos um ensino que não seja um funil, né, meritocrático, que estudou mais passa, né? Pelo contrário, nós temos que referência hoje no mundo o ensino de Cuba, né? Por exemplo, quando teve a guerra no Haiti, o Brasil mandou exército para matar os haitianos. O que foi que Cuba mandou? Médicos, né? A própria juventude comunista, né, o PCB, manda jovens para Cuba estudar medicina lá. Nós temos uma base da UJC brasileira lá em Cuba fazendo medicina. Então, assim, compreender por que em Cuba a educação é assim e aqui de outro jeito. Né? É simples. O capitalismo não quer que ninguém, nenhum estudante, pense. Foi o que o Lucas colocou. Não é que a gente tem que saber para que e para quem estamos estudando, mas o que e como, para sermos robôs do sistema e reproduzir o que eles estão fazendo. Então, vocês percebem uma educação extremamente técnica, né, que você vai aprender a marcar X, passar no Enem, entrar aqui. E aí você tem um funil. E aí o governo diz, as cotas estão poucos, mas agora nós vamos colocar o ProUni. O ProUni vai revolucionar a educação pública, porque agora o filho do pedreiro vai ser doutor. E aí? Né? Então, no fundo, se a gente analisar como Marx coloca, ver para além do que está à mostra, ver para além do que está na aparência, percebemos o seguinte: o ProUni, ele foi, na verdade, um pacote do governo federal de pegar dinheiro público e injetar no setor privado. Simplesmente isso. Então, o gasto que o governo federal tem com o estudante na privada pelo ProUni dá 3 na pública. Por que não cresceu na universidade pública? Porque esse governo federal, ele está aliado à lógica do neoliberalismo, do aprofundamento do capitalismo no Brasil, de que temos que privatizar tudo.
a saúde, a educação, por aí vai, né? Então, você vê que tantas cotas como o ProUni tapam o sol com a peneira. Parece que mudou, mas não mudou nada. E aí, como estudante entra na universidade, né, e nós que somos comunistas, como o Lucas colocou, o movimento estudantil é policlassista, existem várias classes sociais, não é? Mas o debate da assistência estudantil nos é muito caro, porque justamente você vai ser recorte de classe. Eu sou recente da universidade, vim do interior do estado, do Malhador, vim morar aqui. E não sou a única que fez isso. Muitos estudantes do interior, com essa expansão, com essa inchaço da universidade, veio estudar. E se a universidade não oferecesse esse caso de estudante, muitos não iam conseguir concluir o curso. Se a universidade não tivesse restaurante universitário, então muitos também não iam poder concluir o curso. Então, a permanência é algo muito importante a se discutir. Assim como nós temos o DCE da universidade, que vai representar os estudantes, nós temos o Conselho de Bolsista Trabalho e o Conselho de Residentes aqui na universidade, que representam e lutam pelos estudantes. Em 2008, houve uma ocupação de reitoria por parte dos residentes da universidade, porque os estudantes de Laranjeiras, da Casa do Estudante, estavam pedindo comida na feira para poder sobreviver. Como muitos sabem, o campus dos interiores, como Lagarto, Cabelo, Laranjeiras, não tem restaurante universitário, né? E numa conversa que eu tive recente com o vice-reitor, eu perguntei se as filas, o cardápio de fato melhorou no restaurante, mas as filas triplicaram. E no interior, como é que fica a questão da implantação no restaurante? Ele disse, não tem verba, o MEC precisa aumentar o valor do dinheiro que eles repassam. Por quê? Ora, tem uma palavra, uma sigla chamada REUNE, né? Acho que a galera da graduação sabe muito bem o que significa isso, pelo menos o pessoal do movimento estudantil. O REUNE, junto com ProUni, cotas e por aí vai, faz parte do pacote do governo federal de você expandir, nós chamamos de inchar a universidade, meter gente aqui e se vire. Não tem livro? Se vira, vai tirar cópia, vá trabalhar para arrumar dinheiro, para tirar cheques, sem professor, sem sala de aula. Mesmo que conseguir um auditório na universidade para fazer qualquer atividade, é a pior coisa do mundo, não se tem. Então, a universidade ela dobra o tamanho, mas não dobra o número de professores, né? Aumenta o número de professores que entram como substitutos, não concursados, aumenta o número de professores que não recebem para trabalhar, são chamados os substitutos e por aí vai. Os voluntários, que são os piores, as pessoas dão aula sem receber nada, simplesmente com a ilusão de que vou colocar no meu currículo e enchendo o meu currículo eu vou conseguir algo a mais, né? Então, assim, a gente percebe que todo esse discurso populista do governo federal, ele cai por terra. A greve nacional que teve ano passado dos professores foi uma resposta a isso, né? De que a universidade ela não cresceu de fato, ela inchou. Então, bandeiras do movimento estudantil para que os estudantes consigam de fato permanecer na universidade, são muitas que eles dizem no nome, mas na verdade são uma falácia. Por exemplo, Bolsa Trabalho. Quem é aqui da graduação sabe muito bem o que é o Bolsa Trabalho. O Bolsa Trabalho é o seguinte: estudante de classe popular chega na universidade, ele tem que chegar aqui 5 horas da manhã para pegar a ficha, para poder se inscrever no programa do Bolsa Trabalho. E aí, quando ele chega lá, eles pegam uma lista de 200 pessoas serem chamadas, está chamando uma por uma. Quando ele chega, ele vai trabalhar 4 horas por dia na universidade e vai ganhar no final do mês R$400 para poder sobreviver e muitos deles para complementar a renda familiar. O que a universidade poderia fazer? Por que a universidade não abre concurso público para técnico administrativo? O bolsista de trabalho é extremamente explorado na universidade. Ele entrou aqui para estudar e a universidade pega esse estudante de classe popular e coloca para trabalhar para ela, né? Você tem um programa de residência. Eu moro em residência que são 8 pessoas numa casa. 8 pessoas numa casa. A gente recebe R$30 por pessoa para poder se alimentar durante um mês, com a falácia de que vocês comem de graça no resumo.
Você tem caso de estudantes como Isadora, que é residente também no JC. Tem um mês que está morando na casa, não tem uma geladeira na casa. Quando eu entrei na residência, eu dormi um mês no chão, que eu cheguei para a assistente social, ela disse, é bom que vocês tenham coluna. Então assim, é um descaso muito grande. A exemplo do resumo, quem conhece o resumo vê, né? Não tem café da manhã. A Universidade Federal de Santa Maria, ela tem um restaurante universitário, café da manhã, almoço e janta. O café da manhã e a janta são 30 centavos, moeda 30 centavos. O almoço são de 70 a 80 centavos. Lá tem casa de estudante. Para quem quer morar coletivo, tem apartamentos coletivos. Quem quer morar em dupla, tem apartamento para morar em dupla. Você tem o alojamento provisório, que são das pessoas que chegam, pedem e até que libere a vaga no apartamento, ela fica no alojamento provisório da universidade. Por que a Federal de Santa Maria tem e aqui não tem? Por que tem uma universidade que tem gigantes bibliotecas com acervo bibliográfico para todos os cursos e aqui não tem? Então, essa é uma das questões para se perguntar. Então vamos lá. Bolsa Viagem. Muitos aqui entraram na graduação, e para os que já estão, percebem que a universidade cortou o transporte para o estudante. Anualmente, sempre tem um encontro de curso, né, de estudante. Por exemplo, eu vou ter agora o Encontro Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais em Fortaleza, e é dever da universidade ceder um ônibus para que os estudantes de Ciências Sociais vá participar do encontro, e a Federal de Sergipe é uma das poucas no Brasil que não dá. As outras universidades, como a FRJ, as universidades da Bahia e todos os estados dão ônibus, os estudantes vão. Só se a gente que não participa. Por quê? Isso é um boicote ao movimento estudantil. Como nós vamos conseguir se organizar se a gente não tem articulação nacional com os outros cursos das nossas graduações, se não tem transporte? Outra questão, nivelamento. A universidade colocou 50% de cotas. Quantos estudantes aqui entram nos cursos de exatas que pegam essas matérias de primeiro período, como cálculo 1 e por aí vai? E muitos deles empacam o curso porque não conseguem passar nessa matéria, porque o professor, tem muitos professores que são imbecis, né? Que passam muito de conteúdo, não conseguem compreender que a própria universidade mudou e dá zero todo mundo e reprova, o estudante fica aí, sem ter nada. A universidade deveria colocar o nivelamento. Se ela colocou cotas para o estudante que não teve educação pública de verdade para poder entrar aqui, por que ela não coloca o curso de nivelamento para o estudante poder ser igual aos outros, poder estudar? Eu lembro quando eu fui fazer vestibular em 2010, 2009, 2010 no caso, o terceiro ano, a única matéria conteúdo matemático que eu vi foi progressão aritmética, geométrica e matrizes. Só. Primeiro ano eu vi conjuntos. Só. E aí, como é que eu passo? E se eu entrar no curso de exatas, como é que eu vou fazer? Outra questão que a gente viu explodir no Brasil é a questão do passe livre, né? Quanto o pai de família, a mãe de família, o trabalhador gasta de passagem, mesmo com meia passagem para os estudantes, para poder se locomover para as escolas, para as universidades. Muito. Né? Material pedagógico, livro. Falta livro na universidade. Eu lembro que logo quando eu era caloura, tinha uma menina que ela podia reprovar na minha casa no curso de odontologia dela, que ela tinha que comprar um livro de um cara chamado Sua Bota. E só tinha 2 na biblioteca. O que foi que ela fez? Ela saiu pedindo o livro, pedindo, aqui já está formada ali para eu poder estudar. Eu vi estudante entrar na minha casa, na residência que eu moro, e ficar um ano depois com anemia. Porque é pobre, não tem o que comer, né? Outra questão é a isenção das taxas dos vestibulares. Se você fazer a prova de graça do Enem, né? Bom, então assim, como o Lucas colocou, a história do movimento estudantil, ela é grande. E por quê? O movimento estudantil, ele colocou mais essas lutas mais, que a gente coloca as nacionais e tal. E aí eu coloco mais as pautas assim, estudantil, que eu acho que isso aqui ficaria um pouco aberto. Nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. A universidade não é brincadeira.
E aí, diante de tantos problemas, né, não é à toa que os estudantes se organizem para lutar contra isso. Não sei se vocês lembram, mas em 2011 houve uma ocupação de reitoria aqui na universidade. Os estudantes de comunicação ocuparam por quê? Porque o estudante de comunicação estava aprendendo a diagramar jornal, faz habilitação de jornalismo, com papel aqui, escrevendo, não no computador. A universidade não tem laboratório para curso de comunicação. Não tem câmera fotográfica para estudante. Como é que o estudante filho da classe trabalhadora vai conseguir comprar uma câmera fotográfica Canon, não sei como é que chama? Cara, como? Se muitos não tem nem internet aqui na Rosa Elza, né? Então, você tem, a partir desses problemas, né? Por que tem esses problemas? Porque justamente o Estado é burguês, capitalista, não quer servir a classe trabalhadora. Então é assim, vamos colocar 50% de cotas no curso de Direito. Vai entrar metade e metade. Metade deles vai entrar no OAB, vai conseguir ser juiz, porque vai conseguir fazer os melhores cursinhos, porque vai ter dinheiro para poder viajar, para citar trabalho, por aí vai. E a outra metade vai para onde? Por quê? Como o Lucas colocou, a própria reestruturação do trabalho dentro do capitalismo serve. Então, hoje, século XXI, você vê que o sistema precisa de trabalhadores com uma capacidade intelectual e técnica muito aprofundada. Então, a universidade está formando peão para trabalhar muito e ganhar pouco, ser explorado para dar lucro a patrão dentro do sistema. E aí você tem, como o Lucas colocou, não vou me atentar muito a isso, que eu acho que ele colocou muito bem, a fundação da UNE na luta dos estudantes, mais parte dos estudantes nos anos 30, a juventude comunista estava presente, e eu cito aqui o camarada Irum Santana. Quem chegar em casa, vocês podem entrar na internet e botar lá, Irum Santana, militante da União da Juventude Comunista na época, militante do Partido Comunista Brasileiro, fundou a União Nacional dos Estudantes e na luta por todas as pautas específicas dos estudantes e da classe trabalhadora. Você vê na ditadura militar, o movimento estudantil nos anos 60 se organizou para ir para a luta, muitos morreram, muitos foram expulsos do país, muitos se escondiam nas casas dos estudantes e militavam na surdina. Nos anos 80 você vê, nos anos 90 você vê aprofundamento do neoliberalismo no Estado brasileiro, e aí você vê cortes na educação pública. E quem primeiro sofreu? O estudante pobre. O estudante que morava em casa estudando perdeu suas casas. A galera que tinha que se alimentar e rachando a universidade perdeu. Essa ideia do Bolsa Trabalho, muitos cargos da universidade que existiam nos anos 90 foi cortado por Fernando Henrique Cardoso, como esse pessoal que trabalha no restaurante universitário aqui, os tiozinhos que cozinham e servem a comida. É terceirizado, porque a FHC tirou, não era interesse dele a educação pública. Então é isso, assim, galera. Para finalizar, ver tantos problemas, né? Às vezes a gente fica assim, né? Assustado, nossa, e agora o que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Nós vamos lutar, vamos ir atrás, vamos conquistar, vamos organizar a juventude, vamos se envolver nos grêmios, vamos entrar no centro acadêmico, vamos passar na universidade, vamos fazer calor. Tem 15 aqui que eu estou contando, não importa. Ano que vem vamos fazer de novo, se tiver 20 tá ótimo. Quando a galera vem no Facebook que vai explodir manifestação e for ótimo, nós vamos lá, vamos levar bandeira, vamos politizar os estudantes, vamos estar na luta sempre. Todo dia. Acho que esse é importante. E vamos lutar, galera, pela universidade popular. Uma universidade popular que não precisa de vestibular nem de Enem para entrar como incumba. Que não tem um ensino voltado para o mercado, né? Que o estudante de medicina não precisa fazer especialização em tirar verruga de perua gorda, mas que ele estude para fazer saneamento básico nas periferias, que ele estude. A maioria da população, das crianças na periferia morre de verme, morre de fome, e a gente tem que lutar por isso. Não é estar atrás desses cursos para estar fazendo. Eu fico estudando de engenharia alguma coisa aí das exatas, que enquanto estudante para ver quem faz o robô que corre mais. Para que fazer um robô que corre mais? A gente tem que estudar para transformar a sociedade. É para isso que entramos na universidade. Não vamos cair na falácia dos professores. A maioria dos professores tem discurso de que movimento estudantil, quem fica no movimento estudantil não estuda. Nós vamos aqui o exemplo de Lucas, foi do movimento estudantil e hoje está concluindo doutorado, não tem nem 30 anos.
ele estuda, não vamos cair no discurso do professor de que todo militante é vagabundo, é maconheiro, que isso é mentira. A gente tem que desconstruir isso. A gente está aqui na universidade para lutar. Se nós somos isso tudo que eles falam, por que tem a maioria dos estudantes que não são militantes, que estão lá fora batendo papo, estão no Facebook do celular, e nós estamos aqui discutindo com 15 pessoas a transformação não só da universidade, mas da sociedade brasileira, do mundo e da classe trabalhadora. Obrigada. Então, gente, agora pergunta, quem quiser falar e tal. Algumas análises mais gerais
outras pessoas ligadas à esquerda, mesmo assim, eu não conseguiria compreender, e eu acho difícil, na conjuntura atual, saber como isso se deu com tanta força. Acho que até o pessoal percebendo que uma das manifestações preferiu ficar mais reservado, porque é um volume tão grande e cenas como essa que eu falei. Você chega, o cara está com a bandeira da URBS, sabe que ele está com a camisa da URBS, você gritando sem partido. Você chegou um ponto de chegar no filho, o que você está fazendo aqui? Gritando assim, você está ligado ao partido, não está. Por mais transformista que seja hoje. Então são questões como essa que preciso que internalize e que a gente coloque na hora do dia, porque as manifestações elas continuam. Eu acho que a demonstração que essa parte da direita nossa conservadora da saída, as manifestações todas elas aconteceram, assustaram o status do governo federal, porque é preciso que a gente faça essa análise da nossa tributo para poder compreender esse processo e saber também o porquê os jovens têm dito essas palavras de ordem e têm se ausentado da discussão partidária. Isso para mim é muito interessante. E esse extremo dúvida? Pessoal do trabalho? Eu participei da primeira manifestação também e eu fiquei com essa mesma sensação. Na metade do tempo as pessoas estavam gritando sem partido, na outra metade elas estavam cantando hino. E muita gente estava fazendo aquilo sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo, eles estavam indo na onda, sabe? Essa nossa geração agora, falando das pessoas limitadas, são poucos que têm algum interesse político, mas também a gente não tem esse incentivo. A escola é despolitizante ao extremo. As famílias têm uma certa pressão também. Muitas famílias são conservadoras, têm uma pressão política. Na minha casa, programa eleitoral, em época de eleição, a TV fala de indicado eleitoral. Sabe? As pessoas têm essa ideia. A política é ruim, todo político é ruim, então a gente não precisa se envolver nisso. Sabe? Senão é para nosso interesse. E muita gente que estava ali também como se fosse uma festa. Todo mundo está participando, eu quero participar também. Gente que só foi na primeira, percebeu que Para ter uma foto no Facebook. Só. uma manifestação é o suficiente para ter foto para votar. Então nas outras, eu percebi que já foi mais calmo. Na última tinha quando eu ia do partido, estava bem organizado, mas na primeira estava todo mundo ali como se fosse uma festa. Todo mundo vai, eu também, com seus copos, carnaval. Não tinha muita diferença. Era a massa participando, sem saber nem o que estava acontecendo. Sem ter qualquer reflexão crítica sobre aquilo, sem saber as falas, sem saber o que defender. Direcionamento político, né? E tem muita gente até tinha um interesse, começou a desenvolver um interesse depois dessas manifestações, mas falta uma orientação. Eu vim conhecer movimentos, Paulo da Passeia, não estava deixando ele falar, mas movimentos relacionados a questões sociais, falaram, e tem uma divulgação, tem espaço nisso, na mídia, nas escolas, em casa, que tem algum interesse, que tem alguma informação social relacionada à política que está relacionada aos movimentos sociais. Então, seria bom, de alguma maneira, para expandir isso, para tentar atrair mais pessoas. Ficar sem medo. Mais alguém, gente? Veja bem, camaradas, acho que a fala do Lauro é bastante sugestiva, porque retoma, eu creio, Lauro, retoma um ponto de divergência, não somente entre nós, que achamos curiosa e ao mesmo tempo ficamos estupefatos com esse discurso antipartido. Mas também é um ponto de divergência entre os que são do partido e que entendem que, ao primeiro sinal de um discurso antipartido, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas que estão entoando esse coro e perguntar: camarada, por que você está entoando esse coro? Você conhece a história do partido? E aqueles que acham que, mesmo sendo de partido, militante do partido, esse não é o momento.
A população não consegue conceber a diferença, então o momento agora é baixar as bandeiras e esperar um outro momento para colocar as bandeiras de volta em público. Nós do PCB, desde as primeiras hostilidades, nós nunca deixamos de apoiar as bandeiras. Você que estava desde as primeiras manifestações deve ter notado que desde a primeira manifestação o PCB leva as suas bandeiras, não somente a bandeira do partido, mas também da UJC, do coletivo Ana Montenegro, da unidade classista, e mesmo com as hostilidades a gente mantém. Na primeira manifestação, por exemplo, nós tivemos que sair da manifestação, na metade da manifestação, porque fomos ameaçados por um grupo que eu creio que talvez tivesse alguma ligação com o neonazismo, em razão das características das pessoas que nos abordaram, que nos ameaçaram, né? Bem como de algumas pessoas que estavam vestidas com a camisa do movimento Não Pago, seguramente sem compreender o que era aquilo, mas compraram a camisa, foram na manifestação, que também aproveitaram o coro do sem partido e começaram também a entoar esse coro contra a gente. Então, né, nós achamos que este momento não é o momento da gente baixar a guarda, pelo contrário, nós temos que manter a guarda sempre. Até afinal de contas, nós sempre estivemos à frente dessas lutas. A história não começou com essas lutas. O PCB é muito anterior a isso e a luta da classe operária é muito anterior a tudo isso. O Lauro toca em uma coisa importante e que a gente vem buscando, Lauro, nas reuniões com as demais organizações partidárias de esquerda para a construção dos atos, sempre destacar. Nós não podemos estar nas manifestações sem conhecer os motivos que ensejaram essas manifestações e a ira das pessoas contra os partidos. E sem sombra de dúvidas, você matou a charada. Nós estamos vivendo um momento de transição, que são os 10 anos do governo Lula, que é uma transição indesejada. Uma transição indesejada porque é uma transição para uma sociedade ainda mais conservadora. Lamentavelmente, o governo do PT contribuiu para isso, na medida em que aprofundou a precarização do trabalho, através das reformas neoliberais, que levaram ao saque dos recursos públicos para pagamento da dívida pública, para financiamento dos interesses privados, para o pagamento dos banqueiros, e obviamente tornou a vida do trabalhador não muito fácil. Isso se repercute agora com o preço súbito dos alimentos, o aumento do preço dos alimentos, que a princípio foi súbito, mas que agora se mantém em uma escala ascendente. Hoje mesmo fui fazer compras e fiquei assustado com a crescente dos preços dos alimentos básicos. Não estou falando de nada demais do que feijão, arroz, carne, e ele não para de crescer. Se a gente for fazer um registro, todo mês ele cresce. As pessoas estão incomodadas com o aumento do preço do transporte, as pessoas estão incomodadas com o reajuste do salário mínimo, que apesar de ter sido maior no governo FHC, ainda está muito aquém das expectativas e da inflação galopante. Então tudo isso incomoda as pessoas e obviamente essas manifestações levaram muitos, os que estavam incomodados nas ruas, a agirem vociferando contra todo e qualquer partido que empunhasse a bandeira vermelha. As pessoas não queriam saber se era PT, se era PCB, se era PSOL, se era PSTU. Qualquer pessoa que colocasse algo vermelho, essa pessoa era hostilizada. Tinha uma camarada lá que estava com a camisa do Movimento Sem Terra e foi hostilizada. Tinha uma camarada lá que estava com a camisa da CUT e foi hostilizada. Né? Tinha um camarada lá que estava até com a camisa do Movimento Não Pago, que não é vermelha, é preta, e que de certo modo, por ser um movimento neófito, que surgiu há pouco tempo, está isento das críticas, mas que também foi hostilizado. Então há um sentimento de insatisfação que agora torna-se incontido, se expressa da maneira mais indesejada possível, porque coloca no mesmo saco diversas organizações que são organizações hoje divergentes. PCB, o PSTU e o PSOL não têm qualquer relação com o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos há 10 anos praticamente vociferando contra o Partido dos Trabalhadores e a sua política de privatização do espaço público e precarização da vida do trabalhador. E agora nós somos hostilizados pela população. De fato, é algo para que a gente possa refletir.
Obviamente, a manipulação midiática disso e a tentativa de dar ênfase, de dar notabilidade a essas hostilidades aos partidos, tomou à tona dos principais meios de comunicação. Impressionante como a Rede Globo de televisão tratava, desde os primeiros programas no início da manhã até o final da noite, abordando sempre o vandalismo e a hostilidade contra o partido. Inicialmente se registrava o chamado vandalismo, a depredação do patrimônio público, e sempre associada à depredação do patrimônio público as crescentes vozes contra os partidos, na tentativa de dizer que não existe mais esquerda, e como não existe mais esquerda, também não existe motivo para o partido estar presente. Então, eu creio que o Lauro tem razão, está correto. Não tenha dúvida que esse discurso antipartidário, antes mesmo das manifestações, já estava presente aqui dentro da universidade. Quem acompanhou ou mesmo participou das últimas eleições do DCE sabe das interpelações feitas pelos estudantes ao grupo do qual fazemos parte, ou à nossa chapa, quando entrávamos em sala pedindo voto. E as interpelações sempre iam no sentido de perguntar se nós tínhamos filiação partidária, porque se tivéssemos não votariam na gente. Era preferível votar em chapas que não tivesse explicitamente uma ligação partidária, embora fôssemos sabedores que tivesse, do que votar na nossa chapa. Então, esse discurso antipartido lamentavelmente campeia, e antes mesmo das manifestações ele já estava presente em diversos setores, na universidade, na escola, na igreja e em vários lugares. Mas eu creio que a gente tem que arregaçar as mangas e continuar empunhando as bandeiras. Não é o momento de baixar a guarda. Baixar a guarda é contribuir para esse discurso conservador. Defender o antipartido é contribuir para uma sociedade ainda mais conservadora. Defender que militante de esquerda e com bandeira não participe de manifestação pública é defender o discurso conservador. Defender que o discurso, que as aspirações têm que ser aspirações de caráter nacional contra as aspirações de caráter classista, também é defender o discurso conservador. Então a gente tem que estar muito atento a essas tentativas de restrição da participação dos militantes de organização partidária. Como é seu nome? Flávia? Então, assim, Flávia, eu achei interessante que você colocou assim, essa questão de que quem está no movimento é quem está sacando de política, quem está fazendo, tá? Mais ou menos isso que você colocou, né? E aí eu estava pensando o seguinte, caçando aqui na cabeça, eu lembro que no início do ano a gente fez o lançamento do coletivo Ana Montenegro, aqui na UFES, que é o coletivo feminista e tal do PCB. E aí a gente encontrou na universidade vários cartazes do coletivo Ana Montenegro, onde a foice de martelo estava foi riscada pelo símbolo do nazismo, né? Eu encontrei a suástica feita assim, desenhada no terminal da UFES, em 2 pontos, e um camarada do partido encontrou no banheiro. Então assim, eu não quero cair aqui na teoria da conspiração, mas é uma análise que a gente, na juventude do partido, faz a seguinte: essa ideia de fora partido, ela não é feita à toa, e pelo contrário, quando a gente fez reunião de avaliação da atividade e que alguns camaradas colocaram isso, fizemos um mapeamento da internet e a gente percebeu que tem um grupo de jovens de inspiração fascista se organizando no país pelas redes sociais. E aí você vê cartazes comunistas sendo riscados, suástica riscada nas paredes. Então assim, isso não é à toa. Então assim, nós, a juventude comunista do PCB, quem conhece nossa história, vê que quem mais sofreu com isso fomos nós. Afinal, Hitler mandou matar quem? Não foi só judeu, foi comunista também. Olga Benário foi por quê? Foi morta por quem? Né? Foi expulso do país, foi entregue nas mãos de Hitler. Então assim, nossa história já não mente. Então assim, a gente tem um movimento reacionário muito forte sendo criado no país. E quando o nazifascismo foi surgindo no início do século XX, ele vinha com esse discurso nacionalista e por aí vai. E por que não há uma manifestação pública? Você vê um cara extremamente humilde, você vê que o
o cara era pobre mesmo, de periferia, vai direto numa bandeira da Colutas, sabe? Do PSTU, do PCB, do pessoal rasgar. Por que o cara não foi para a bandeira do PT? Eu sei que teve bandeira do PT que foi estilizada, mas por que ele foi direto? Eles estão sendo pagos para fazer isso, né? Então, assim, não é de agrado ao movimento, à direita no país hoje. Você tem uma juventude comunista se organizando. A OJC tem 85 anos de história. Nossa história e do PCB também, a gente entrou na clandestinidade muitas vezes de não poder dizer que era do PCB, que era comunista, porque se fosse era preso, era morto. E na ditadura militar, 1/3 do Comitê Central do PCB foi morto, né? E ao longo da história foram muitos atentados a nós que somos comunistas. Então não foi difícil. Então hoje o PCB e a OJC estão num momento de reconstrução revolucionária. Então por isso que hoje somos, como a gente colocou o vídeo ontem, somos poucos porque somos os primeiros. Já tiveram passado juventude comunista muito forte no país. Então a gente está se reconstruindo e não é de agrado do Democratas, né? PPS, PSDB, PMDB, que exige de fato a juventude de esquerda se organizando. E esse discurso que infelizmente o PCdoB e a OJS, que se diz socialista, colocar na sala de aula, é um desprezo ao movimento. E se socialista, se diz comunista, como é que diz um negócio assim? A gente sabe a quem está servindo. Então, como você colocou, os movimentos sociais, hoje, a grande necessidade da classe trabalhadora no Brasil é da construção de uma vanguarda. E o que é uma vanguarda? A vanguarda é um grupo que vá à frente. Vamos dizer assim, o Grêmio na escola é a vanguarda dos estudantes. O centro acadêmico num curso de uma graduação é a vanguarda estudantil. O DCE é para ser. Então a gente tem que construir a vanguarda. Esse grupo que vai na frente, construindo a luta, orientando, trazendo mais pessoas para dentro dessa vanguarda. E é por isso que nós da juventude comunista, apesar de sermos poucos no momento, mas a gente está se reconstruindo, está lutando e está crescendo para construir espaços para lutar contra isso, contra o avanço do capitalismo. Alguém quer falar mais? Pode falar, nós estamos aqui até... Quer perguntar mais, Fábio? Eu só gostaria de comentar ainda a respeito desse discurso antipartido. Se a gente remonta na história do Brasil, nós vamos perceber que já existiam discursos antipartido e antipartidos de esquerda antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. E isso era muito presente. O PCB já foi bastante hostilizado. A União da Juventude Comunista, por estar ligada ao PCB, também já foi bastante hostilizada. Organizações de esquerda já foram fustigadas por organizações ou mesmo por pessoas que não tinham qualquer relação com a organização política, mas que não admitiam a presença de militantes de partido político ou de organizações de esquerda em atos de caráter público. Então, isso não é novo. A diferença agora, creio eu, é que nós, primeiro, houve uma dinâmica de massas agora, e foram essas manifestações que ecoaram de forma bastante significativa o discurso antipartido. Nós não tivemos isso na história brasileira, no século XX, de dinâmicas de massa onde as pessoas hostilizassem de maneira sistemática os partidos como nós estamos acompanhando agora. Dinâmicas de massa onde as pessoas hostilizavam quem estava na dinâmica de massa, junto com a massa. Nós já tivemos, e aí antes e durante a ditadura militar, movimentos de massa, literalmente conservadores, que confrontavam movimentos de massa mais à esquerda. É diferente. Agora nós temos um movimento de massa que, de certo modo, conta com a presença da esquerda, mas esse movimento de massa se volta contra a esquerda organizada que impõe sua bandeira, sua logomarca, enfim, seus símbolos. Então eu creio que essa é uma grande diferença. A segunda coisa é que agora nós temos um movimento de massa, mas não temos nenhum partido de esquerda hoje que consiga ter a capilaridade social para conseguir reverter esse movimento de massa
e colocá-lo nos trilhos da esquerda. Eu estou falando de partido, não estou falando de movimento social. O movimento social a gente pode ter ainda um movimento sem terra. Eu estou falando de partido, um partido de esquerda hoje que consiga capitanear a luta contra qualquer discurso conservador. Nós temos vários partidos de esquerda que, em conjunto, PCB, PSOL, PSTU, cotidianamente tentam travar, mas nós não temos mais um PT da década de 80 que conseguia liderar e conduzir a luta. Nós não temos mais um PCdoB que no início do século XX conseguia capitanear e liderar a luta estudantil. Então nós temos hoje, na verdade, um enfraquecimento das organizações de esquerda, e em razão desse enfraquecimento das organizações de esquerda e da desesperança com o Partido dos Trabalhadores, que se tornou latente, obviamente esse espaço de desesperança contribuiu para que muitas pessoas se mostrassem pessimistas quanto à presença do partido. Então eu creio que a gente tem que contextualizar, não dá para tomar as manifestações que aconteceram, ora individuais, ora em coro, como uma manifestação explícita de fascismo. Volto a repetir, as pessoas falaram aquilo ali na manifestação, muitas individualmente, outras em coro, mas muitas não sabem sequer o que é fascismo. E muitas dali, como a Aluna falou, são filhos de trabalhadores, ou trabalhadores que estavam ali, mas que estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos porque aqui no Estado existe uma Fundação Hospitalar de Saúde, que privatizou a saúde estadual e que, lamentavelmente, piorou ainda mais a saúde pública do nosso Estado. Estão insatisfeitos porque a mesma coisa foi feita aqui no município de Aracaju, foi criada agora uma OS, uma organização de saúde. Estão insatisfeitas porque o piso salarial dos professores, ele de fato não está sendo cumprido. Estão insatisfeitas porque em nível federal o governo também decidiu seguir privatizando a saúde e criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que vai administrar os hospitais universitários. Então, uma série de insatisfações, lamentavelmente, leva a um sentimento de desesperança que, associada à inexistência de partidos com grande envergadura e com grande legitimidade social, muitas pessoas acabam se posicionando com discursos conservadores, mesmo que inconscientemente.
espaço aqui no sindicato, mas o sindicato também é atrelado à reitoria. Então nós estamos aí numa situação política muito complexa. O sindicato de professores aliado à reitoria, o diretor geral de estudantes aliado à reitoria, a realidade conjuntural é muito complexa, difícil, e queremos fazer também uma observação com relação à prefeitura, fazer um grande movimento contra essa gestão do PFL Arena, hoje tem, que nunca também vi na minha vida, em 6 meses conseguiu desestruturar a gestão democrática das escolas, fortalecer o processo de privatização através das OS, implantar o alfa-index, goela abaixo dos professores também, ou seja, comprando pacotes educacional que os professores de Salvador conseguiram, junto com o Ministério Federal, barrar, porque o filhote de malvadeza também está fazendo em Salvador, então, que é um pouco do reflexo aqui em Aracaju. Então, o sujeito, em 6 meses, conseguiu privatizar a educação de saúde em qualquer estado, fora a questão do transporte que está aí para todo mundo ver e as manifestações que estão presentes. Então, assim, são uma série de demandas que eu acho que a universidade tem que estar mais atenta. O estudantil e a pós-graduação também, para poder fortalecer essa conjuntura nossa da realidade. Sem dúvida, Lauro. Eu creio que há uma enganosa concepção de que estudante da pós-graduação é rico. Não sei se você já notou, mas qualquer edital ou mesmo evento que é aberto, um abraço, viu? A gente se fala. Qualquer edital que é aberto, ou mesmo evento, a taxa de inscrição na participação no evento para pós-graduando é como se a gente fosse professor universitário, né? Necessariamente. Aqui mesmo na universidade, eu não sei se na Paraíba é assim, mas aqui na UFES, lamentavelmente, pós-graduando não tem acesso à residência. Aquele que não tem bolsa, enfim, tem que penar. E não somente isso, nós temos um estatuto no DCE que até hoje não contempla o estudante da pós-graduação, né? Um estatuto do DCE da década de 80, se não me falha a memória, não foi reformulado, então o estudante da pós-graduação não vota nas eleições do DCE, muito menos tem entidade representativa. Então há um vácuo para os estudantes da pós-graduação e sem organização somente se aprofunda. Logo, as eleições para as coordenações de pós-graduação também seguem o mesmo rumo. Assim como nós não conseguimos reverter aí a participação, a eleição indireta do reitor e a participação desproporcional dos segmentos da universidade nos colegiados, que até hoje lamentavelmente privilegiam os professores, assim também não conseguimos modificar a participação dos demais segmentos nas eleições de cargos inferiores na hierarquia universitária. Então, conselho de centro, chefe de departamento e chefe da pós-graduação continua a mesma coisa. É algo que a gente precisa discutir. O que nos preocupa, Lauro, é a possibilidade de criação de entidades que somente representem os estudantes da pós-graduação. Isso nós, no PCB, temos preocupação, porque cremos que isso pode possibilitar a fragmentação do movimento estudantil e a tentativa mesmo de separar os estudantes da graduação dos estudantes da pós-graduação. Então, a pós-graduação discute com sua entidade representativa, uma associação de pós-graduandos, enquanto que os estudantes da graduação discutem no DCE. Não há diálogo entre as duas. Isso vai aprofundar já a diferenciação que já existe. Vários cursos da pós-graduação funcionam em locais, não sei se esse é o seu, mas funcionam em locais distantes da graduação. Enquanto na USP as salas da graduação e da pós-graduação se confundem, uma está ao lado da outra, você pode assistir aula em salas que de manhã podem estar destinadas à graduação e à tarde podem estar destinadas à pós-graduação, há um convívio, aqui há uma separação. Já foi pior. Aqui, antes de existir tantos cursos de pós-graduação, nós tínhamos poucos cursos, um deles era o da geografia e as salas de aula da geografia ficavam em um prédio diferente das salas de aula da graduação em geografia, distante, não havia convívio, né? Hoje continua ruim, mas já foi pior. Então a gente precisa discutir que espécie de universidade nós estamos construindo. Sobre João Alves, não tenha dúvida, nós temos
que saber muito bem quem são os nossos verdadeiros adversários. Os nossos verdadeiros adversários estão ao lado do capital. Isso inclui não somente a gestão do prefeito João Alves, mas também do governador Marcelo Deda. O governador Marcelo Deda também privatizou a Fundação Estadual de Saúde, também é uma iniciativa privatizante. E o governo João Alves, como não poderíamos deixar de esperar, continua com a privatização. Fez algo na educação que dificilmente um outro executivo consegue fazer em tão pouco tempo. Ele conseguiu já entrar no executivo municipal com um projeto de privatização pronto e em poucas semanas enviar esse projeto para aprovação na Câmara. Na verdade, nós da esquerda é que nos fragilizamos e pecamos porque já não, desde o primeiro dia de João Alves, não ingressamos nas ruas para evitar que esse projeto pudesse, de fato, ir para a Câmara e ser aprovado em tempo recorde, como foi aprovado. Não somente acabando com a gestão democrática nas escolas, mas, como o Lauro disse, privatizando a lógica de produção do conhecimento. O alfabeto foi implantado, mas também nós teremos agora um sistema, que é o chamado Sistema Geo de Ensino, que já é adotado pelas escolas particulares e que vai deixar o professor da escola municipal preso ao sistema. Você não tem como utilizar um outro material didático. O material didático tem que ser o material didático do Sistema Geo. Isso vai inviabilizar a reflexão em sala de aula e vai, com certeza, instrumentalizar ao extremo as relações de ensino-aprendizagem no interior da escola. Do ponto de vista da saúde, o governo João Alves faz a mesma coisa que o governo Deda fez. Culpabiliza a ausência de compromisso dos servidores públicos em ofertar uma boa educação e imputa à própria administração pública a responsabilidade por não oferecer um serviço público de qualidade. O discurso de João Alves e de seus interlocutores é de que o serviço público não consegue por si só ofertar um bom serviço. Logo, é necessário terceirizar a oferta do serviço para poder melhorar a agilidade. Então, é uma tentativa de inverter a lógica, dizer, olha, a iniciativa privada funciona bem, a iniciativa pública não funciona tão bem assim. Isso se estende também ao transporte e deverá se estender também para outras coisas. A lógica do governo municipal é uma lógica de garantir a privatização em diversos aspectos, não somente saúde e educação, que sem sombra de dúvidas são inalienáveis, mas garantir que a iniciativa privada possa abocanhar vários serviços que deveriam ser serviços oferecidos pelo Executivo Municipal, pelo Estado. Então nós temos que ficar muito atentos e garantir que a nossa luta seja uma luta, volto a repetir, não contra o bem, não contra João Alves, mas uma luta contra aqueles que estão ao lado do capital. E, lamentavelmente, isso inclui também o nosso antigo Partido dos Trabalhadores, que hoje comungam daqueles que estão ao lado do capital. A aprovação desse empréstimo feito agora vai acabar contribuindo para isso. O Proinvest, que foi aprovado recentemente, vai onerar ao máximo os recursos públicos, vai endividar o Estado, mais ainda do que já está, e vai garantir investimentos para a vinda de diversos empreendimentos privados em nosso Estado, que receberam gordos financiamentos e em nenhum momento vai ajudar os trabalhadores. Ninguém quer falar mais? Não? Então, camaradas, encerrada a mesa da tarde, nós vamos encerrar nossa calorada à noite, um debate 7 horas sobre regulamentação do direito de greve no serviço público, ameaça à democracia, com o estudante Danilo Vilela do Direito. Então, eu espero que a participação de todos até à noite.